Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar então essa notícia, que diz precipício elétrico. O pessoal é dramático, né? Precipício elétrico para quem, né? Porque para quem está pagando a conta de energia ou para quem vai, né, vender essa energia. Então, vamos lá. Então, ou fazemos um pacto ou a conta de energia ficará impagável. Fazer um pacto, meu amigo, a resposta é livre mercado. Bom, é sobre isso que eu quero comentar com vocês na notícia de hoje, mas antes vamos fazer um convite apenas bem rapidinho para você. E hoje o convite é um pouquinho diferente porque temos agora um curso voltado para a área comercial. É o nosso curso de imersão em vendas no mercado livre de energia. Então o diferencial desse curso, pessoal, é que nós teremos duas aulas práticas. Aqui, na primeira aula prática, nós vamos simular todo o processo de compra e venda de energia. E na aula prática 2, nós vamos fazer uma combinação com geração própria. Então, nós vamos fazer desde a etapa de analisar a fatura de energia do cliente, passando, pela elaboração e apresentação da proposta comercial e chegando até a elaboração dos contratos. Então, vou fazer passo a passo junto com vocês, como se eu estivesse vendendo energia, fazendo a proposta então para um cliente, tanto numa questão simples, que seria vender apenas a energia, como também aqui, para vender uma combinação, usina mais um pouco de energia, Bom, são duas lives, então começamos aqui no dia 5 de outubro, é sábado, das 9 horas às 13 horas, vai ficar gravado, tá? Você vai ter acesso depois também. E aqui no dia 19 de outubro, então voltamos para a aula prática 2, tem material de apoio, todos os detalhes estão aqui no link da descrição deste vídeo. Agora vamos para a notícia. Pronto, então voltamos aqui. Bom, aqui diz o seguinte, subsídio para a geração distribuída, que eleva o custo da energia em 24 bilhões de reais. 1 bilhão já é muita coisa, 24 vezes 1 bilhão, olha. Sobrecarrega consumidores e ameaça o setor elétrico. Na verdade, pessoal, isso aqui é o que eu já venho comentando já há um bom tempo sobre a espiral da morte de um subsídio mal feito. Então, assim, eu vou explicar para vocês agora a lógica de um subsídio e aí eu quero que vocês nos comentários me respondam se faz sentido para vocês ou se vocês enxergam de outra forma, tá? A lógica do subsídio é mais ou menos a seguinte, tá? Vou pegar um subsídio que eu concordo que exista e depois eu vou comparar aqui com a geração distribuída. Por exemplo, vamos subsidiar uma tarifa social. Essa eu concordo. Por quê? Quem está recebendo o subsídio da tarifa social são pessoas que estão numa situação de fragilidade econômica. Elas, por naturalidade, elas querem sair dessa fragilidade econômica, elas não querem ficar ali. Então faz sentido eu pagar um pouquinho mais na minha conta de energia para que subsidiem, ou seja, cobrem uma tarifa um pouco menor de pessoas, de famílias, que não têm condições de pagar a conta de energia. Então, nessa situação eu concordo. Agora, vamos pegar o caso aqui da GD. Tá? Bom, vamos supor que eu não estou gostando muito do valor que eu ando pagando na fatura de energia, e aí eu faço uma pesquisa aqui, faço uma pesquisa ali e descubro que se eu colocar, por exemplo, geração própria, por lógica, a minha fatura vai ficar mais barata, uma vez que eu vou produzir internamente, ou seja, vou produzir em loco e atrás do medidor, ou seja, eu produzo e já consumo essa energia. Então, por óbvio, eu vou ter uma economia. E também tem a questão dos créditos, Se tiver alguma injeção na rede, eu posso depois usar essa energia que eu injetei. Aí eu faço essa análise e decido então fazer o investimento na geração própria, porque eu percebo ali que em poucos anos o equipamento se paga. E é isso mesmo, o investimento é assim mesmo que funciona. Só que é um investimento que não é um investimento barato, não é um investimento que qualquer brasileiro pode fazer, Então, você tem uma faixa, ou seja, apenas pessoas que têm um certo poder aquisitivo conseguem fazer esse investimento. Ah, Josemar, mas tem linhas de financiamento, etc. Sim, tem, perfeito, muito bem, funcionam bem também, tudo certo. Qual que é o problema agora? O problema é que quando você usa a rede de forma bidirecional e você não tem agora o fluxo multidirecional definido pela contabilização de mercado,
Ou seja, quando eu injeto a energia na rede, eu não estou injetando porque eu vou vender para alguém. Eu estou apenas injetando na rede e deixando a energia de crédito ali. Quem vai administrar isso é a distribuidora. Isso envolve risco, isso envolve custo operacional. Então, tem custos sobre isso. A injeção não é de graça, né? Então, se eu consumo a energia da rede, eu pago pelo uso do fio e pago pela energia. Quando eu injeto a energia na rede, eu também tenho que pagar pelo uso do fio mais uma vez, né? A conta é essa, é uma questão de física básica, você está usando a rede, né? Bom, o que acaba acontecendo agora? Quando você cria o subsídio, basicamente, então, dentro do cálculo do crédito, né, que você tem pela energia injetada, basicamente pelo custo global do fio, você acaba não pagando, digamos assim, todo o custo que deveria estar pagando. E aí esse é o subsídio. E esse subsídio, onde ele está, né? Vou mostrar para vocês onde está o subsídio. Pronto, então estamos aqui no site da ANEEL. Vamos aqui, ó, módulo 7, estrutura tarifária. Esse aqui é o PRORET, né? São os procedimentos de regulação tarifária. E aqui, submódulo 7.1, versão 2.8, que é a versão vigente. Temos aqui, ó, a estrutura tarifária das concessionárias, né? Ou seja, a estrutura da tarifa. E aí, na estrutura da tarifa, nós temos duas, né? Temos a TUSD, que é a tarifa pelo uso do fio, né? Ou seja, a tarifa pelo uso do sistema de distribuição. E depois temos a TE, que é a parte da energia. Aqui, ó, tarifa pelo uso da energia. Então, repara o seguinte, se eu tenho o sistema de geração própria, eu também pago a TE. Se eu não tenho o sistema de geração própria, eu, claro, vou pagar a TE. O problema é que, se eu não tenho o sistema de geração própria, o volume da TE, o volume da tarifa de energia que eu pago, ele é maior. Então, essa componente aqui, ó, que é a CDE-GD, ela vai acabar ficando maior, né? Porque se eu pago R$200, um percentual disso, de 200 é a CDE-GD. Se eu pago, por exemplo, R$400, R$600, ou seja, quanto mais eu pago de energia, maior é esse valor, certo? Só que se eu instalo uma geração própria, eu vou pagar um volume pequeno, né? Porque eu vou consumir menos energia da rede e ainda tenho os créditos. Ou seja, aqui eu já tenho um subsídio. Se eu aumentar o subsídio ou criar um novo subsídio, eu crio aquele custo adicional que eles calcularam em 24 bilhões, né? Então, seria como colocar uma nova caixinha aqui dentro, ou então aumentar um pouquinho a caixinha já existente, né? Então, aí vem a espiral da morte, ou seja, quem está pagando uma tarifa muito cara vai pensar assim, bom, aumentou o valor da tarifa, né? Então, lógico, fica mais viável economicamente falando instalar o sistema, por exemplo, de geração própria, né? Por exemplo, o sistema fotovoltaico. Ao mesmo tempo, conforme o tempo passa, a tecnologia vai ficando também mais barata, porque vai se desenvolvendo, então o investimento fica menor. Então, realmente é cada vez mais interessante você fazer o investimento em geração própria, né? Só que aí você cria esse efeito, ou seja, menos pessoas pagando os volumes de energia, você tem menos subsídios, e aí se você tem menos subsídios, como você vai subsidiar? E aí repara que você está subsidiando você mesmo, né? Porque, num outro exemplo, eu pago um pouco a mais para que outra família pague um pouco menos. Então, isso faz sentido. Tem uma lógica financeira. Aqui não, como ele é sobre a TE, então eu instalo o equipamento para pagar menos TE, para pagar um volume menor na tarifa de energia, e o subsídio está dentro da tarifa que eu mesmo pago. Não tem como eu subsidiar eu mesmo, logo falta dinheiro. Então não tem solução mágica. Certo, pessoal? Bom, então era isso. Eu queria trazer essa notícia aqui para vocês e o meu ponto de reflexão. E se você acha, né, que existe uma lógica por trás do subsídio, diferente daquela que eu falei da tarifa social, então podem, né, deixar aqui nos comentários. Certo, pessoal? Então um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E não esqueçam do nosso curso de imersão em vendas no mercado livre de energia.